Enquanto muitos reclamam de crise, setor imobiliário, situação, outros estão vendendo lenço no meio dessa crise. E hoje, nesse primeiro episódio do Imovelcast, nós vamos falar sobre isso. 4 oportunidades que você tem no setor imobiliário para que você literalmente saia dessa crise. Então vem com a gente, que hoje nós temos esse papo aqui. Beleza? Estamos junto com João Amaral, Silas Lima, mais conhecido como Silinhas. Não, eu sócio, né? Silas. E aí, cara? Gente, obrigado aí, né, pelo privilégio de sentar junto. E esse primeiro episódio de Imovelcast é um papo, né? É um papo sobre essas 4 questões aí que a gente precisa entender do mercado e as oportunidades que você de repente deve estar olhando aí. Deixa eu te falar, as 3 primeiras são top, mas a última, eu acho que se o cara entender o que é esse podcast, não adianta você pular não para a última que você vai perder o conteúdo das outras aqui. Fechou? Estamos numa crise imobiliária, João? Com certeza. Não só imobiliária, né? Política. Política. E aí, Silas, estamos? Sim. O lado que a gente está hoje influencia em todos os setores, né? Inclusive no setor imobiliário. Só que é que nem você falou, é uma oportunidade para muitas situações que a gente tem que estar atento a isso. É interessante, né? O diagrama chinês crise, o mesmo diagrama que se escreve crise, é o diagrama que se escreve oportunidade, né? E os chineses enxergam crise como oportunidade. Tanto é que a China tá aí, né? Nadando de braçada. Nadando de braçada, comprando um monte de terra no Brasil, e é sobre isso. Eu queria colocar na mesa aqui essas 4 oportunidades, mas a primeira, e envolve muito também o João aqui, porque na verdade, gente, tudo que a gente vai falar aqui, estou trazendo o João para nos dar apoio jurídico no que você precisa também. Depois eu vou deixar o Instagram dele aqui, tá bom? O pessoal seguir ele lá. E você vai começar a entender que sem apoio jurídico, com certeza riscos vão ter grande, né, João? Opa, sempre. Então, riscos elevados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já comprou algum imóvel na planta, João? Infelizmente não. E você, Silas? Não. Tô lutando para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí já comprou um imóvel na planta? Se já comprou, comenta aqui com a gente aqui. Deixa eu colocar uma coisa importante. Uma das maiores oportunidades agora de investimento, segundo a pesquisa que a gente fez, né, é a compra do imóvel na planta atual. E aí, né, fica a pergunta, né? Quais os cuidados que a gente tem na hora de comprar um imóvel na planta? Porque parece um sonho, né? Você vai lá, dá uma entrada de 10, 20, 30 mil reais. Aí tem as parcelas luvas lá, que é de 10, 15 mil reais. Uma parcelinha lá de 1.800, 2.500 reais. É um sonho. Sim. Mas quais são os riscos, João, de uma situação dessa aí? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Pessoal que está assistindo, um prazer conhecer vocês. Silas, uma honra estar aqui com vocês. Então, estamos aqui para aprender também, né? Tamo junto. Estamos nesse processo. Acho que antes de dar um panorama mais específico do que nós devemos fazer, eu acho interessante a gente colocar uma plataforma de todo o raciocínio que a gente vai usar durante o nosso bate-papo. Porque a gente precisa entender o contexto do nosso país, o contexto cultural. Então já começa por aí. A gente pode perceber que nos países de primeiro mundo, eu na verdade tenho como eu acabei de falar, uma questão mais cultural, existe uma cultura do planejamento. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos. E o que é a cultura do planejamento? É você ter uma postura não reativa, mas uma postura preventiva. Normalmente, quando uma pessoa planeja a vida dela, a gente espera que ela esteja em condições de poder pensar no que ela está fazendo. Né? Então, quando a gente pensa num negócio jurídico perfeito, digamos assim, essa pessoa tem todas as condições para ela ver o que ela está fazendo propriamente. Então, por que eu estou fazendo esse plano de fundo? Porque todas as oportunidades que aparecem no ambiente de crise, você tem que partir do pressuposto que você está tomando uma postura preventiva. Né? Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa, independentemente do negócio que você vai fazer, tenha sempre uma postura de planejamento, uma postura preventiva e não reativa. O que é reativo? O reativo, ele age, ele faz primeiro e pensa depois. Né? Então, nós como juristas, qualquer pessoa que atua na área do direito, ela sempre vai ter que caminhar em que sentido? Um estudo. Né? Falando sobre imóvel na planta. Existem critérios
mais amplos, digamos assim, né? Sim. Então, você fazer pesquisa de quem é a incorporadora, Isso. se ela tem processos, né? Isso é o básico, né, É cara? o básico do E o básico. pessoal esquece, né? Chega lá, não, o corretor foi lá convencer. Essa questão de incorporadora, porque tem muita incorporadora que coloca um prazo de entrega, por exemplo, e não cumpre. Exato. A gente sabe que tem uma previsão, né, um prazo já para acho que são 180 dias, Exato, né, exato. posterior ao prazo. Então tem muita incorporadora que não cumpre isso. E você fazendo essa pesquisa, você Exato. E o mais doido, na entrelinha lá do contrato, tem uma cláusula, com certeza, dizendo assim, presta atenção aí, viu, gente? Se você está querendo comprar um imóvel na planta, sempre tem aquela cláusula do tipo, se caso, porém, não entregar no prazo... Exato, exatamente. E aí, nesse sentido, eu costumo sempre comparar a minha profissão, o advogado, com a de bombeiro. Sim. Então, tem duas formas de você contratar um bombeiro hoje. Ou melhor dizendo, você acionar um bombeiro. Você está lá no seu imóvel, você contrata um bombeiro ali para ele fazer um laudo técnico. Uhum. Se o seu imóvel preenche ali todas as condições mínimas de segurança. Essa é uma postura o quê? Uma postura de prevenção. Uhum. Acionei o corpo de bombeiros para isso. Então, a probabilidade de eu ter um problema é baixa. Porque eu tomei todas as precauções. Um outro jeito de acionar é quando pegar fogo na casa. Chamar o bombeiro assim, ó, tá pegando fogo na casa. Aí já foi. Então, é raríssimo alguém entrar em contato com a gente para falar assim, doutor, eu quero comprar um imóvel na planta, você poderia, por favor, fazer uma pesquisa no CNPJ da incorporadora para a gente ver se ela tem processos judiciais envolvendo o nome dela, o CNPJ dela? Sim. Gente, a maioria das incorporadoras que não são confiáveis tem processos iguais. Sim. E geralmente, agora eu entro no que você falou que foi excelente, não entrega no tempo adequado. Prazo de entrega, né? Olha, pasmem. Tá, eu tenho casos assim, tenho casos em tribunais assim, de incorporadoras que vendem imóveis que não estão legalizados, gente. Meu Deus. Sem matrícula individualizada. Só para vocês entenderem. O cara abre um CNPJ X, compra uma área gigantesca, faz um loteamento completamente irregular, sem aprovação da prefeitura, sem individualizar a matrícula, e chega e faz a propaganda. Aquela monte de imagem e tal, e começa a vender. Isso é absolutamente legal. Esse é o caso mais comum na área de terrenos, né? Exatamente. Parte de terrenos. Exatamente, mas sempre com a promessa de vender o imóvel já com o projeto. Agora, é interessante, né? Falando sobre oportunidade, gente, vocês estão percebendo que existe risco de imóveis também na planta. Mas existem oportunidades que a gente não é interessante isso, né? Mas existem grandes oportunidades. Eu já fui um comprador de imóveis antes de acontecer, né? Que a gente fala imóvel na planta. E eu comprei terreno, cara. E foi assim, o tiro certo, né? Porque na época eu investi, há muito tempo atrás, tá, gente? Não vai me julgar, não. Mas eu investi R$4.000 de entrada, comecei a pagar uma parcela lá de R$360 por mês. Nossa, sonho, né? Na época. E assim, o terreno era avaliado em 27 mil e quando passou, naquele momento eu tinha comprado terreno só na planta mesmo, ali, né? Na divulgação. Eu fui vender o terreno a 48 mil, depois de 2 anos. Exato. E assim, se é um momento, eu confesso para você, eu vivenciei isso e me dei bem. Sim. Agora, é uma grande oportunidade para quem está começando a vida, né? Exato. Casal, tal, o Silas aí acabou de casar, tal, é uma grande oportunidade. Porque é o tiro certo, né? Sim. Você consegue valorizar bem o seu patrimônio. E é um desafio, porque quem está começando a vida, geralmente não tem os R$300 mil. Até essa parte que você falou de valorização, André, é interessante, é um ponto para analisar também quando você, por exemplo, vai adquirir um terreno, né? Sim. Você avaliar a região, né? Exato. Localização, para ver se existe um potencial realmente de valorização. Isso é essencial. Além da questão de documentação, né? Sim. Que hoje em dia uma documentação essencial, e o João está aqui para confirmar isso, é o RI. Né, que é o registro de incorporação. Totalmente. Se você não tem isso, se o empreendimento não tem isso... Explica para o pessoal que é RI. Que eles o RI, pessoal, é o registro de incorporação. Ou seja, é um documento que valida que aquele loteamento, né, aquele projeto, ele está
tudo ok perante os órgãos competentes, né? Inclusive prefeitura. Uhum. Eu já vi caso de muita gente chegar na prefeitura e falar assim, o fiscal foi lá e notificou e embargou a minha obra, mas o pessoal falou que podia construir muro. Né? Mas eles têm o RI? Não tem, né? Então tem que aguardar sair o RI para depois você começar a fazer algum tipo de obra, alguma intervenção que seja até uma terraplanagem, né? Então você tem que ter as autorizações para isso. E juntamente com isso, juntamente com esse raciocínio que você está falando, que é o segundo ponto que eu ia abordar. Então, só para a gente não perder o raciocínio. Quais são os riscos? Bom, primeira coisa, você vê se tá tudo, se existem processos judiciais em nome dessa incorporadora, ver se tem no registro, e junto com isso, aquilo que a gente chama de patrimônio de afetação. Certo. O que é o patrimônio de afetação? Todo empreendimento, toda empresa, ela tem que ter um patrimônio que garante a viabilidade do patrimônio. Projeto. Então, veja bem, um bombeiro ele sempre é acionado quando tu tá dando tudo errado. Sim. O advogado, infelizmente, também. Então, o nosso raciocínio deve ser, e se der errado o meu negócio? Certo. Na pior das hipóteses, e se acontecer alguma coisa? Vamos dar um exemplo aqui que aconteceu? Pandemia. Quebrou tudo. E aí? Como que a obra parou? Exato. Essa empresa ela vai ter condições, o empreendimento vai ter condições de me ressarcir? Né? Então, para isso existe o patrimônio de afetação. Para você saber que além da empresa ser idônea, ela tem patrimônio de arcar com eventual prejuízo futuro. Legal. Bom, esse segundo bloco aqui, eu queria falar sobre algo que está em pauta. Muita gente já ganhou muito dinheiro. Inclusive, meu querido amigo Papo Marçal já ganhou muito dinheiro com isso. Já falou já em vários eventos, a gente já ouviu ele falando isso. Imóveis de leilão. Com certeza. Cara, isso é um... E você já comprou imóvel de leilão, né, irmão? Eu já ajudei alguns clientes a fazer isso. Avançar nisso aí. Exato, Avançar nisso aí. Eu já entrei em parcerias de imóveis de leilão e vou te falar, gente, a máquina de dinheiro esse negócio. Só que é aquilo. Agora a gente vai falar de novo dos riscos para você. Existem vários riscos e os riscos é assim, não é para amador. Não. Esse é um mercado que não é para amador, gente. Com todo o respeito do mundo aí, ó, a irmã do Bruno Perini, que é uma especialista em imóveis e leilões, inclusive se você puder, procura ela, esqueci o nome dela, mas procura a irmã do Bruno Perini, você vai conhecer. Ela é especialista nisso, mas olhando, é lindo você pegar um imóvel de leilão. E o grande lance que eu vejo, né, que é o lance principal, né, num imóvel de leilão, é os famosos editais, né? Que Sim. As pessoas não sabem ler. Gente, você vai comprar um imóvel de leilão, a primeira coisa que tem no imóvel de leilão é um famoso edital, que é o seguinte, do que é... Então, primeiro é o princípio de tudo que rege ali, né? Sim. Naquela venda. Quais são as dívidas ativas daquele imóvel, do proprietário, tudo que está envolvido ali. E eu queria já começar essa pergunta aqui. Quais são os principais pontos para alguém que está pensando em ir para o imóvel de leilão? Qual é o primeiro ponto que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Exato. Vamos ver se você sabe a resposta, porque você é advogado. Então, procure um advogado. Fiquei com medo agora. Procure um advogado. Gente, exato. É isso que eu ia falar. Vou cutucar aqui, ó. Primeiro, antes de saber os riscos, acho que é interessante entender por que o imóvel vai para leilão. Exato. Essa é a primeira pergunta. É uma coisa interessante, né? A gente fala assim, imóvel de leilão, mas por que ele vai para leilão? Exato. É porque existem várias vertentes de leilão, né? O pessoal não sabe, a pessoa só acha que é financiamento, mas tem outras coisas. Outras coisas. Gente, todo tipo de dívida pode levar um imóvel aí para leilão. Uma dívida civil, uma dívida imobiliária, trabalhista, falência, né? Um processo de falência também pode levar um imóvel aí para leilão. Então, para você entender, por que normalmente é vantajoso? Porque o edital ele precisa ter, além de publicidade, que é o princípio maior aí, né? O processo de leilão judicial ele tem que ser todo público, né? Ele tem que ter esse requisito básico, senão ele é nulo. Você pode até anular um leilão se o edital dele não seguir as conformidades da lei, enfim, tudo isso. E além disso, o que é importante? O preço vai ser muito mais vantajoso. Sim. Afinal de contas, eu não posso... o que se pretende com o leilão? Encerrar o processo judicial. Sim. Pagamento da dívida. Então eu não posso colocar um imóvel que vale 1 milhão por 1.100.000 ou até mesmo por 1 milhão, porque não vai ter comprador. A vantagem é justamente
a gente trazer esse imóvel com um valor menor, né? E a partir desse momento, você vai preencher os requisitos, você vai participar, né, daquele leilão, vai ter aquilo que a gente chama de apregoar, né? O leiloeiro vai passar a fazer essas sessões, e aí quem fizer o melhor lance vai arrematar o imóvel, certo? Depois desse período de arrematação, o valor ele é depositado em juízo. Ou seja, isso, gente, imagina se você pode comprar um imóvel e você tem a segurança de ter um juiz de direito assegurando todo o processo ali. Então, assim... Ou seja, é seguro. É seguro desde que você tenha alguém que leia o edital para você. Gente, é importante isso, tá? Não sai fazendo... Outra coisa, que até desculpa colocar na mesa, mas é uma coisa muito... Ainda mais agora, tá fazendo muito isso. Antes de você acessar qualquer no Google aí, escrever assim, imóveis leilão, cuidado, eu sou da área digital e a gente viu muita gente caindo nisso em sites que são falsos, fakes, e as pessoas vão lá no edital, acreditam que aquilo é um imóvel, inclusive parece um imóvel, eles copiam toda a estrutura de uma Sodré Santoro, de um leilão imóvel que é o sites mais sérios, e vão lá e colocam nesses sites e você cai na besteira de achar que está participando de um leilão e vai lá dar uma entrada. Geralmente, já vou te contar o segredo de você saber se esse site é fake, é um site malicioso. Vai no final, vê o CNPJ. Se não tiver um CNPJ ativo, consulta, pede para o contador consultar. Se não tiver um CNPJ ativo, com o endereço certo, coisa certa, aí você já desconfia. E o segundo ponto geralmente as tratativas não são no e-mail de domínio, quando você estiver trocando informação. E mais uma coisa, que é horrível, gente. Eu tô vendo, eu sei disso porque eu conheci uma pessoa próxima a mim que caiu nessa situação de leilão de imóvel e leilão de carro, por exemplo. Além de acessar isso, você nunca paga nada. No leilão você não paga nada, taxa nenhuma. Você não paga taxa nenhuma. Não tem taxa adiantada. Não. Você só paga quando você for registrar e tiver o registro cartório, essas coisas todas. Exato. Então você não tem que pagar nada. Se te pediu para pagar alguma coisa antes, esquece, sai fora. Isso não é. E eles vão pressionar você, dizendo que você aceitou, que você vai ser processado. Foi isso que aconteceu no caso desse meu camarada, né? Ele foi lá, participou do leilão e, gente, se liga, ele participou do leilão mesmo, passando assim os lances e ele colocando os lances e tal. Aí, beleza, agora você tem que pagar uma taxa que eles falaram de averbação. Uma taxa de averbação, ele inclusive mandou, um boleto tal lá de 34 mil reais. Nossa. Que era 10% do imóvel, ele pagou e já era. Inclusive todas essas informações, por isso que é importante ter alguém acompanhando os editais. Tudo isso aí normalmente já vai, né? Por isso que é importante você envolver um advogado. De novo, você envolver um advogado é importantíssimo. O edital é a bíblia do procedimento. Ele vai editar todas e assim, gente, outra coisa muito importante. Para qualquer negócio que a gente for fazer, matrícula do imóvel. Então assim, olha... Vi aqui um imóvel, vi um edital que está indo para leilão, foi para leilão. Obrigatoriamente deve haver uma averbação de penhora já estabelecida nessa matrícula. Então, e isso é interessante, porque nesse caso, os caras são fera, mano. Os caras fizeram o edital. Só que eu olhei no edital, lógico, eu não consultei a matrícula, mas com certeza aquela matrícula lá... Não existe. Não existe. Não existe. Então, gente, fica atento com isso. Isso está acontecendo muito, mas muito. Não é só com imóvel, não. Carro, automóvel, moto. Está acontecendo muito. E no caso de carro e moto, foi um outro amigo. Ele comprou uma moto. Os caras fizeram ele pagar uma taxa de frete. Que era tipo 10, 5 mil, 15 mil. E ele pagou, né? Sim. Existe todo um lastro. Então, por exemplo... Vamos supor, e se esse leilão, por exemplo, não for judicial? Porque, além da matrícula, a gente tem o processo judicial. Se você entrar na matrícula do imóvel, você vai ter a penhora. O digníssimo juiz da segunda vara civil aqui de Atibaia, por exemplo, de Bragança, de São Paulo, que quer que seja, penhorou referente a uma execução de título extrajudicial tal. Ou seja, na averbação da matrícula, você tem o número do processo, você tem de onde vem a dívida, se a dívida é civil, imobiliária, se é trabalhista, se é tributária, né? Então, a matrícula ela te dá tudo. Tem que ter isso.
Agora, e se eu tenho um imóvel que ele está sendo leiloado de forma extrajudicial? Que isso também acontece. Acontece. E acontece excepcionalmente e majoritariamente nos casos de financiamento imobiliário ou alienação fiduciária. Especialmente banco privado, né? Banco privado faz muito isso. Rapaz, eu vi banco Bradesco, bancos privados Santander. e públicos. A Caixa Acho Econômica, que tá fazendo também. a Caixa Econômica Federal tem um sistema. Gente, agora eu vou tirar aqui a capa de advogado e colocar de empreendedor. De investidor, exatamente. A Caixa Econômica Federal tem um sistema de parcelamento do arremate. Uau. Ou seja, olha, fiz aqui um lance de 150 mil. O que você vai fazer? Você vai dar uma entrada de 10 mil e vai parcelar o resto. O que o pessoal normalmente faz? Entra, participa desse leilão, faz o arremate, dá a entrada, faz o financiamento diretamente com a Caixa, porque é ela mesma que está fazendo o leilão, e aí ele aluga o imóvel. E coloca o locatário para pagar o arremate dele. Isso é uma estratégia incrível. A estratégia. Nós vamos chegar num ponto aqui, se você não chegou no podcast aqui, até no Imóvelcast até agora, no final a gente vai chegar num ponto que vai dar vazão para você fazer tudo isso aqui que a gente está falando, vai dar vazão para você chegar nisso aí. Se liga, guarda aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Silas deve estar sabendo isso aí. Silas, a gente tem uma plataforma de inteligência artificial dentro do portal Melhor Oferta que avalia o preço dos imóveis em relação aos mercados e os marketplaces, certo? Digital. Tem muito imóvel sendo vendido abaixo do custo? Tem bastante. Bastante. A gente tem imóveis com quantos por cento de desvalorização, mais ou menos? Você tem imóvel lá com pelo menos tem de 23 a 30%. Desvalorização do mercado. A média é essa. Gente, pelo menos 30%. Eu tô falando para vocês, tem um terreno, eu vou abrir o jogo aqui para vocês, um condomínio aqui. O João vai querer comprar esse terreno. Eu tô aqui só... Fala. E tem um aeroporto dentro do condomínio, pra você ter noção. O terreno é valorizado em 350 mil. Quanto o cara tá pedindo? 160. 160 mil. E detalhe, tá ali, disponível. Tá? No portal. Tá lá no portal. Tá lá no portal. Inclusive essa parte de avaliação que o João até comentou, a gente tem a possibilidade de fazer num leilão, por exemplo, se eu for fazer... Você tem um valor lá, você fala, será que vale isso mesmo ou não? A gente também tem condições de avaliar para você. Tem essa possibilidade de validar. É interessante fazer isso. E a gente chegou nesse bloco 3 falando sobre isso, né? Imóveis de baixo custo no mercado. E realmente é o que mais tem agora. E é o que mais tem hoje. Hoje o que tem de nível de pessoas que entenderam uma dinâmica do mercado, e tá tudo bem, viu, gente? Não tô aqui para jogar contra o mercado financeiro, não. Pelo contrário, eu invisto no mercado financeiro. Mas a grande realidade é o cara que tem lá seus 50, 60 anos e tem um imóvel de 2 milhões, ele tem algo que ele tá dormindo em cima do ouro, né? Ele tá dormindo em cima do ouro, porque 2 milhões hoje, numa taxa Selic de 15%, você tá rendendo aí nada aí, num CDI, no mínimo uns 22 mil, 20 mil reais. Mínimo, sem imposto. Dá para tomar umas cocas, né? Quem tem a aposentadoria de 20 mil reais, se você tiver, coloca aí pra gente aí, quem sabe a gente conversa aí de outras coisas. Mas, cara, não tem. É um mercado hoje, assim, que a gente tá olhando. É óbvio, se for necessário ter um imóvel de alto valor, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Cara, vale a pena ter o segundo, terceiro, quarto, quinto imóvel? E lógico, cada um tem uma dinâmica, uma percepção de mercado, mas a gente olha... Muita gente fala, não, cara, não vale, eu vou colocar o dinheiro ali no investimento, na taxa Selic e vou deixar render. Mas, entretanto, todavia, a história conta, né? E isso não sou eu que estou falando. Fala para o teu pai, pergunta para o seu avô. Quem compra terra ao longo de um tempo não erra. Isso é fato. Ao longo de um tempo, a valorização de um imóvel ela é absurdamente maior do que o mercado. Sem dúvida. Eu comentei do terreno que eu comprei, mas teve outros investimentos imobiliários que eu fiz que me levaram assim, hoje eu falo assim, cara, ainda bem que eu comprei naquele momento. E eu vou te falar, viu, você tá achando aqui, não é o momento de comprar imóvel e tal. Aí daqui 10 anos você descobre, putz, eu tinha que ter comprado imóvel naquela época. Sim. Um monte de gente já falou isso lá no passado, gente. Isso daí a gente pega num curto prazo até, André.
Por exemplo, a gente trata com clientes que perdeu a oportunidade em questão de 1, 2 semanas. De repente, um proprietário fala, não, é 540, daqui 2 semanas não, agora é 670. Eu falo, agora não tem o que fazer. Por isso que a gente fala com os clientes, fala assim, ó, aproveita a oportunidade. Né? Existe esse... Eu penso que, bom, a minha primeira experiência, meu primeiro imóvel foi financiado. Eu comprei ele... O meu também. Em 1 ano e meio ele valorizou R$ 50 mil, porque eu vendi ele em 1 ano e meio. Comprei, mas vi que tinha uma grande oportunidade. Você pensa, qual é o investimento que você faz em 1 ano e meio? E ganha 50 mil, né? Então eu acho que é bem interessante. Agora, em se tratando de imóveis com preço abaixo do mercado, eu acho que a gente volta no começo dessa conversa. Né? Sim. São situações que a crise vai proporcionar pra gente. Só que, o que eu penso? A grande pergunta que você tem que fazer numa situação de um imóvel com preço assim, vantajoso, que chame a atenção, é desmitificar o ditado do cavalo dado. Você vai ter que olhar os dentes, sim. Sim, tem você que vai olhar. Você vai ter que saber qual é o tipo de dívida ou qual é o tipo de problema que essa pessoa tem. Gente, ninguém vai perder dinheiro. Então, você acabou de falar do imóvel que vale 300 mil. Se a pessoa está oferecendo por 160, ela está passando por alguma coisa. Ou ela está mudando de país, ou... Eu passei por uma situação recente que eu estava, inclusive, representando a pessoa que estava vendendo imóvel bem abaixo. E eu fui conversar com ela. Falei assim, qual é o problema? Né? Por que você precisa da minha ajuda? E ela falou, olha, eu estou mudando de país e eu quero ir amanhã. E gente, é o que mais está tendo ultimamente. Exatamente. É o que mais está tendo. Exatamente. Essa galera toda aí falando, cara, eu quero mudar daqui, quero sair daqui. Inclusive vende imóvel, porteira fechada. Porteira fechada, com tudo. Nesse caso, especificamente, é maravilhoso, porque o que não pode acontecer, você não pode comprar um imóvel, eu, pelo menos, não aconselharia você a comprar um imóvel que está com preço abaixo, mas o próprio imóvel está comprometido numa dívida. Então, por exemplo, o que adianta eu comprar um imóvel que, tudo bem, vale 300, mas está sendo vendido por 160? Primeira coisa, puxa a matrícula do imóvel, pega uma certidão de distribuição civil e descubra que a pessoa, por exemplo, tem um processo de execução fiscal, imposto federal. Opa, gente, corre do fisco. Se a pessoa está devendo para o fisco, você pode dever para todo mundo, menos para o fisco. O leão está atrás de você. Esse imóvel tem penhora na matrícula? Ele tem alguma indisponibilidade nessa matrícula? Se não, sinceramente, a gente volta para o bloco 2. Vai para um leilão judicial que você vai ter mais segurança. Sim. Agora, nesse caso, gente, você comprar um imóvel, ainda que ele esteja um valor abaixo do mercado, mas ele está comprometido com alguma dívida, seja de qual natureza for, você vai ter problema. Aqui, né, quero fazer uma ressalva bem especial para você que está acompanhando a gente aqui no Imóvelcast. O portal Melhor Oferta tem assessoria completa do João, da Amaral Advocacias. E assim, você, quando compra o imóvel aqui, já recebe a possibilidade de ter o serviço do João acoplado para validar tudo que é necessário para que você compre o seu imóvel com segurança aqui. Talvez você saiba ou não, nós somos um portal de intermediação imobiliária. Nós não somos uma imobiliária, por isso nos dá a grande oportunidade de você que está querendo vender seu imóvel ter uma capilaridade aí de vários portais de marketplace avaliado com uma inteligência artificial para venda. Inclusive, se você quiser aí, vamos deixar o nosso endereço aí, segue a gente aí no Instagram ou acesse aí o www.melhorofertaimobiliaria.com.br e chama lá a nossa agente virtual, ela vai te encaminhar com todos os dados. É uma agente virtual mesmo, entendeu? Uma inteligência artificial. Você vai ver que parece uma pessoa humana. E ela vai falar com você e ela vai te indicar todas as informações aí. Beleza? Bom, estamos chegando no último ponto. E esse último ponto é um ponto interessante. Que eu descobri, não foi recentemente, mas uns 3 anos, pós-pandemia. Eu descobri isso. Existe uma modalidade agora no mercado chamada Home Equity. Se você não sabe, gente, fica aqui que agora é a cereja do bolo. Você quer comprar um imóvel no leilão, você quer comprar um imóvel na crise, esse é o momento. Se você já tem um imóvel, esse é o momento de você comprar outro imóvel. Pra você multiplicar, fazer a sua galinha, botar mais ovos aí, e fazer isso aí virar o jogo da fazendinha. Sabe o jogo da fazendinha? Sim, você colocava a semente, nascia uma planta, aí você pegava e plantava de novo. É isso. O Home Equity. Recentemente, o Melhor Oferta aderiu dentro da plataforma a uma unidade de financiamento, que é a Quesef Moriá. E lá a gente tem uma parte que é de financiamento de Home Equity. O que é o Home Equity? Eu tenho um imóvel. Eu quero comprar outro imóvel. Eu posso financiar esse imóvel, pegar o dinheiro,
comprar o imóvel, por exemplo, de um leilão, e olha só que loucura, vai lá, você tem 1 milhão, você compra um imóvel, 2 imóveis de 500 mil, você já não tem um, você tem 3, aluga os dois de 500 mil, paga o leilão, a parcela do leilão, e paga o teu home equity, que você vai ter praticamente 3 imóveis na faixa. Exato. 3 imóveis na faixa. Esse investimento é uma coisa que, para nós, pegando o gancho que o João já tinha falado, né, para nós isso não é cultural. Não é. Mas você pega lá fora, já tem essa Isso prática. é muito comum. Aliás, foi isso que gerou a bolha do mercado americano. Exatamente. Porque, ao contrário daqui, lá as taxas de juros são muito baixas. Exato. Então o cara pega o imóvel dele, ele financia, pega o dinheiro e compra mais 2 imóveis que ele põe aluguel e ele vai girando dinheiro em cima disso aí. E nesse mercado do home equity é interessante, né? E isso, fazendo menção de alguns nomes, o próprio Bruno Perini, tem um monte de gente fazendo isso, cara. Pegando o dinheiro para gerar dinheiro. E tá tudo bem, eu quero pegar um home equity de 1 milhão e, sei lá, e colocar numa rede de investimento. Você vai... Minha sugestão, lógico, não faça isso, porque as taxas de juros hoje não estão boas para você fazer isso. Mas você pode também pegar esse dinheiro para investir na tua empresa, para comprar, de repente fazer um negócio que vai te gerar dinheiro. E é evidente. Agora, a pergunta que eu tenho, João, olhando, nós estamos preparados para fazer home equity? Mentalidade do brasileiro. Rapaz, a gente tá numa sintonia muito boa, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando qual brasileiro médio hoje vai ter inteligência emocional para entender o jogo. Primeira coisa, gente, eu não estou discordando, eu só estou dando outra. Existe essa possibilidade. Lógico que o risco é alto. E tudo que risco é alto. Exato. Eu vou dar outra roupagem para o que ele está falando. O conceito de home equity, ele parece novo para nós, mas se a gente for parar para pensar, ele vem do direito romano. Sim. Você fala, como assim? João, caramba, cara, você veio daqui, você foi lá para Roma antiga, assim, fui por quê? Porque um dos métodos de garantia de dívida era penhorar o seu filho. Meu Deus. Então pensa, qual que é o raciocínio do banco? Ferrado só tem um. Exato. Eu não falei isso pelo menos. Mas qual que é a lógica aí? O credor, gente, ele precisa ter uma garantia muito boa de que você vai pagar. Sim. Agora, pensa comigo, o que é mais interessante, tanto para o credor lá do Império Romano, quanto para o credor de hoje? O pagamento da dívida ou o não pagamento da dívida? Com certeza o não pagamento da dívida. Com certeza o não pagamento. Então, infelizmente, as experiências que eu tive com esse tipo de empreendimento, gente, se deu certo, eu não fico nem sabendo. Advogado, infelizmente, não é chamado para tomar coca. Deu certo, hein? Deu certo. Infelizmente, não acontece. Eu já fui chamado para intermediar uma dação em pagamento. O que é isso? Você vai, nesse contrato de home equity, você vai ter um pagamento financiado, obviamente. Sim. Agora, vamos supor que esses locatários que você colocou nesses imóveis que você comprou param de pagar. E aí, por que eu falo inteligência emocional? Porque você tem que entrar nesse negócio, na minha visão, se você tiver um patrimônio que arque com um eventual problema. Sim. Se você não tiver uma renda que você consiga cobrir eventual entradas, você vai perder o que você já tem. Sim. Por quê? Qual que é a diferença do home equity para um financiamento imobiliário, para uma alienação fiduciária comum? Além do imóvel já estar quitado, o banco tem muito mais celeridade para tomar o seu imóvel. Muito mais. Então ele tem dispositivos legais que vão acelerar essa retomada do bem. E a dação em pagamento, o que é uma dação em pagamento? É um método alternativo de cumprimento da obrigação. Ou seja, eu tenho que te pagar, mas eu não vou. Rapaz, banco, não tenho grana, você aceita o imóvel? Lógico que o banco vai abrir a mão, vai aceitar. Não, ele aceitou, na verdade. Exato, exatamente. Lembrando que essa questão do imóvel, às vezes você fala assim, o home equity, ele aceita o imóvel, mas não é qualquer imóvel, né? Exato. Isso é uma outra pegada. Existem requisitos. Ele tem que estar regular, tem que ter uma matrícula regularizada. Mas olha que tem potencial de garantia. Eu vou contar a jornada de uma pessoa que inclusive fez parte aí de um financiamento de home equity da UCI, ele deu um testemunho, achei interessante. Né? O cara comprou 2 imóveis de leilão, fez o financiamento, o home equity de 1 milhão, comprou 2 imóveis de leilão, deixou 200 mil no caixa,
não foi bobo, né? E comprou 2 imóveis. Pagou os imóveis à vista, ou seja, o imóvel é dele. Sim. O que ele fez? Alugou, deu. Lógico, a gente está vivendo um monte de crise, gente. Locatário, o que mais está acontecendo é atrasar. Não pagar. Ele faz parte. Mas ele foi inteligente, ele colocou para vender. E ele vendeu um dos imóveis. Ele pagou o home equity, porque ele adiantou as parcelas, pagou, ficou com outro imóvel, sobrou ainda um dinheiro em caixa para ele comprar um outro imóvel de leilão. Quando você tá com a cabeça fria, fazendo... Gente, tem que ter... assim, nossa, André, é imprescindível. Eu tenho certeza que essa pessoa que você está falando, além de ser bem instruída, ela tinha um profissional junto com ela que avaliou os riscos. Faz uma planilha de risco. Olha, eu vou tomar tal... O que eu tenho de grana? O que eu quero fazer? O que a lei fala a respeito disso? É de suma importância. Você vai gastar uma grana que normalmente você não gastaria. Legal. Mas pensa, essa grana que você gastou a mais, você pagou para conhecer o mercado. É isso que as pessoas não entendem. O profissional, quando ele é contratado, seja no caso do Silas, ele vai compartilhar a compreensão técnica que ele tem ou não tem. Então você não vai pagar só pelo serviço, mas você vai pagar pela experiência de pegar aquele conhecimento especializado e você crescer como pessoa. Então por isso que eu falo, o brasileiro precisa, e muito interessante, você que está assistindo a gente, significa que você já está nesse caminho de crescer. Sim, culturalmente, sociologicamente falando, intelectualmente. E olha que legal, surgiu uma oportunidade aqui. Você também tem isso no portal Melhor Oferta. A gente pode te ajudar a fazer o home equity através da sua casa, fazer todo o processo de venda com assessoria jurídica e também ter o resultado que você está buscando. Lógico que a gente vai fazer isso de forma planejada. O João falou uma coisa interessante aqui. Qual o seu objetivo do home equity? A primeira pergunta que nós temos para você. Se você quer ampliar o seu capital, ótimo, a gente está aqui para te ajudar. Se você quer investir na tua empresa, lógico, a gente também vai te auxiliar, tá bom? Afinal de contas, gente, aqui a gente não está aqui para te empurrar imóvel, não. A gente quer que você cresça com a gente, tá bom? Bom, beleza? Passamos por 4 formas. Falamos sobre imóvel na planta, leilão, abaixo do mercado, imóvel que está sendo vendido abaixo do custo, home equity. E aí a pergunta é, a crise é boa ou é ruim? Eu acho que é boa. É boa. A gente aprende, né, mano? Exato. Eu tenho uma frase na minha casa que eu sempre falo, João, é o seguinte: se nós ganharmos ou perdermos, a gente já ganhou. Porque se a gente ganhar, ótimo, excelente. Mas se a gente perder, a gente aprendeu. Exato. Então é isso. Gente, crise está na cabeça de quem fala. É triste falar, mas é a realidade. É óbvio que não estou desmerecendo quem está no fundo do poço, que eu já tive lá. Isso só tem um lugar para olhar para cima, que é Deus. E se você assistiu esse podcast com viés financeiro e tal, acima de tudo, entenda. Deus tem um propósito na sua vida. E se você não se inscreveu aqui nesse canal, o propósito de Deus também é que você se inscreva aqui agora. E compartilhe, clica no sininho aí, compartilha no mínimo aí com 3, 4 pessoas. Vamos fazer o seguinte, próximo podcast, como se relacionar com pessoas e fechar grandes negócios. Fechou? Então valeu, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tamo junto. Bora.